Olá, turma! Estamos hoje aqui com mais uma videoaula. Esta é a nossa segunda aula que vamos falar sobre as equações do segundo grau. Na nossa primeira aula, apresentamos o que é uma equação do segundo grau, definimos as equações completas e as equações incompletas. Só para nós relembrarmos, falamos a respeito das equações completas, que são todas as equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Uma equação é completa quando ela possui o coeficiente ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Quando aparecem os três termos da equação. O termo com x ao quadrado, o termo com x elevado a 1 e o termo sem o x. E temos as equações incompletas, que são as equações do tipo ax ao quadrado igual a zero, ax ao quadrado mais bx igual a zero, e as equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, quando está faltando um dos termos ou até mesmo dois deles. Obrigatoriamente, sempre tem que ter o termo x ao quadrado para ser uma equação do segundo grau. Os coeficientes a, b e c são números reais e o a nunca pode ser zero. Se o b e o c for zero, o termo bx ou o termo c ele deixa de existir e a equação passa a ser uma equação incompleta. Portanto, hoje nós veremos como resolver as equações incompletas. São três tipos de equações incompletas. O primeiro tipo é o caso em que a equação falta o termo b e c. Nós temos a equação em que falta o termo b e a equação que falta o termo c. Portanto, veremos como resolver essas equações. Então, hoje teremos aqui a resolução de equações do segundo grau incompletas. Nós teremos uma aula onde aprenderemos a resolver essas equações. Primeiro caso, equações do tipo ax ao quadrado igual a zero. Uma equação escrita na sua forma reduzida, onde no segundo membro nós temos o zero e antes da igualdade o primeiro membro nós temos a incógnita x e o coeficiente a. Essas equações são muito simples, a resolução delas. Eu tenho aqui x ao quadrado igual a zero. A questão é, qual é o número que elevado ao quadrado resulta em zero? Esse número será o número zero. Zero elevado ao quadrado é zero. Portanto, a solução desta equação é o número zero. Essa solução também é chamada de raiz da equação. O valor que substituído no lugar de x, que torna a igualdade verdadeira. Matematicamente, nós vamos resolver essa questão da seguinte forma. O número que é elevado ao quadrado é igual a zero. Aplicando a propriedade inversa da potenciação, é a radiciação, os radicais. Então, eu teria que x é igual a raiz quadrada de zero. A raiz quadrada de zero é zero. X igual a zero. Portanto, a solução é zero. Um segundo exemplo. 3x ao quadrado igual a zero. Agora, o 3 está multiplicando o x ao quadrado. Qual é o número que elevado ao quadrado, multiplicado por 3, resulta em zero? Esse número também é o zero. 0 ao quadrado, 0. 0 vezes 3 dá 0. Portanto, a solução desta equação é o número 0. Resolução matemática. Como procedemos? O triplo de x ao quadrado é igual a 0. Aplicando a propriedade das operações inversas na resolução de equações, o inverso da multiplicação é a divisão. X ao quadrado é igual a 0 sobre 3. 0 dividido por 3 é 0. X ao quadrado é igual a 0. O quadrado vai para o outro lado na forma de uma raiz
quadrada. X é igual a raiz de zero. A raiz de zero é zero. Portanto, toda equação do tipo ax ao quadrado igual a zero sempre terá como solução zero. Então, toda equação do tipo ax ao quadrado igual a zero é a equação do segundo grau incompleta, em que os termos bx e c possuem coeficiente zero, terão sempre solução zero. Isso ocorre sempre. Não importa o valor de a. Ax ao quadrado igual a zero, solução zero. Então, esse é o primeiro caso, o caso mais simples, que sempre terá solução zero. Segundo passo, equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. As equações em que o coeficiente b vale zero. Eu tenho apenas ax ao quadrado mais c igual a zero. Como resolvemos? X ao quadrado menos 9 vale zero. Um primeiro exemplo. Um número elevado ao quadrado menos 9 unidades é igual a zero. Esse tipo de equação nós podemos resolver de forma semelhante ao que resolvíamos as equações do primeiro grau, trabalhando com a operação inversa. Quando eu troco um termo para o outro membro da equação, eu inverto a operação. Então, x ao quadrado menos 9 é igual a zero. O que eu poderia fazer? X ao quadrado é igual a mais 9. Eu peguei este menos 9 e transferi para o segundo membro da igualdade. 9 mais 0 é 9. O que fazer agora? Eu quero saber qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 9. Eu vou ter duas possibilidades. Se eu pegar o 3 e elevar ao quadrado, o resultado é 9. Se nós pegarmos menos 3 e elevar ao quadrado, também o resultado é 9. Então, a solução desta equação é o menos 3 e o mais 3. Eu tenho duas possibilidades de resultados. Mas como resolver isso, mostrar essa resolução matematicamente? Muito simples. O inverso da potenciação é a radiciação. Esse quadrado eu posso passar para o outro lado com a operação inversa, que seria a raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 será 3. Só que nesse caso eu teria uma resposta única, apenas o 3. Porém, a solução é menos 3 e mais 3. Então, no caso, quando eu tenho um expoente par e transfiro ele para o outro lado na forma de um radical, na frente desse radical eu coloco o sinal de mais ou menos. Ou seja, vai servir uma resposta positiva ou uma resposta negativa. A raiz quadrada de 9 é 3. Vai servir tanto essa resposta positiva quanto negativa. Se eu pegar menos 3 e elevar ao quadrado, o resultado é 9. Se eu pegar 3 positivo e elevar ao quadrado, o resultado também é 9. Então, nós podemos resolver as equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero de forma semelhante, de forma parecida com as equações do primeiro grau. Coloquei aqui um segundo exemplo, um pouquinho mais complicado. 4x ao quadrado menos 576 é igual a zero. O que eu vou fazer? Pegar o 576 e passar para o segundo membro da igualdade, segundo membro da equação. Eu terei 4x ao quadrado negativo, operação inversa é positivo. 0 mais 576, 576. O 4 está multiplicando x ao quadrado, ou seja, um número elevado ao quadrado multiplicado por 4 é igual a 576. O que eu faço com esse 4?
passo para o outro lado na forma de um divisor. Eu terei que x² é igual a 576 dividido por 4. Quando eu faço a divisão de 576 por 4, eu vou achar como resultado 144. Eu tenho que x² é igual a 144. Esse quadrado vai para o outro lado na forma de um radical. X é igual a raiz quadrada de 144. Tenho que lembrar de mais ou menos. Serve uma resposta positiva ou negativa, porque quando eu elevar ao quadrado, o resultado será sempre positivo. Raiz quadrada de 144 é 12. Então, x é igual a mais 12 ou menos 12. Conjunto solução desta equação, menos 12 e o mais 12. Ou seja, as raízes da equação, o resultado da equação, são menos 12 e 12. Uma equação do segundo grau ela admite, no máximo, duas raízes, dois resultados. Então, a maioria das equações do segundo grau sempre terão dois resultados diferentes. Podem ser iguais? Podem. Pode até não ter resultado, um único resultado, mas a maioria vai admitir sempre duas respostas diferentes. Então aqui falamos do segundo caso das equações do segundo grau incompletas. As equações que faltam o termo B. Não é uma resolução difícil, ela ali vai usar os mesmos princípios das equações do primeiro grau na resolução. Vamos agora para o terceiro e último caso das equações incompletas. Equações do tipo ax² mais bx igual a zero. As equações que não possuem o termo c. Essa resolução vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos usar um pouquinho da matéria aprendida no ano passado, no 8º ano, a respeito de fatoração, de colocar em evidência um fator notável, um fator que apareça nos dois termos do primeiro membro dessa equação. Eu tenho x² mais 5x igual a zero. Um número elevado ao quadrado mais o quíntuplo do número é igual a zero. Como resolver essa equação? Muito simples. O x ele aparece nesse primeiro membro e neste segundo. O que eu faço? O x é um fator comum, é algo que aparece em comum entre os dois termos. Eu coloco esse x como fator comum em evidência. X² dividido por x dá x. 5x dividido por x será 5. Tudo isto vale zero. Se eu aplicar aqui a propriedade distributiva, eu tenho x vezes x, x², x vezes 5, 5x, igual a zero. Eu retorno ao que eu tinha no enunciado. Então, eu não alterei o resultado da equação. Eu a escrevi de uma outra forma. Eu escrevi na forma de um produto de dois fatores. O que nós fazemos agora? Eu posso pegar e resolver essa equação. Eu tenho aqui duas possibilidades. A primeira possibilidade é pegar esse x mais 5 e passar como divisor para o outro lado. 0 dividido por x mais 5 vai dar 0. Ou seja, de uma maneira prática, eu vou dividir essa equação em duas. O primeiro fator vale 0 e o segundo fator também vale 0. Uma das respostas sempre será 0. E a outra, eu vou resolver essa equação do primeiro grau que surgiu aqui. X é igual a menos 5. Portanto, a solução desta equação, menos 5 e 0. Menos 5 e 0. Que não é parênteses, não é
parênteses, nós usamos uma chaves. Então eu tenho aqui como resultado menos 5 e 0. As equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0, sempre uma das respostas será o 0. E teremos uma outra solução diferente de 0. Segundo exemplo, 2x ao quadrado menos 7x igual a 0. O que fazer? Posso pôr o x como fator comum. X, 2x ao quadrado dividido por x dá 2x. Menos 7x dividido por x dá menos 7. Tudo isso vale 0. Separo em duas equações. O primeiro fator vale 0. E o segundo fator, que é o parênteses, também vale 0. A primeira parte já está resolvida. X vale 0. Do lado de cá, uma equação do primeiro grau. 2x é igual a 7. X é igual a 7 dividido por 2. Solução desta equação. 0 e o 7 sobre 2. Tanto 7 quanto 7 meios, quanto substituídos no lugar de x, vão gerar um resultado igual a 0. Por exemplo, 0 ao quadrado, 0. 5 vezes 0, 0. 0 mais 0 é 0. O outro resultado é menos 5. Menos 5 ao quadrado dá 25 positivo. 5 vezes menos 5 dá menos 25. 25 menos 25, 0. Então, encontramos duas respostas, duas raízes, que são soluções dessa equação, que quando substituídas no lugar de x, torna a igualdade verdadeira. Portanto, é o terceiro tipo de equação no segundo grau, as que faltam o termo C. São esses três tipos, as equações incompletas, equações do segundo grau. Coloquei aqui mais 3 exemplos para nós fazermos, para fixarmos. O primeiro caso, menos 7x igual a 0. Na realidade, eu não preciso nem resolver uma equação do segundo grau, onde falta o termo b e c, a solução sempre será 0. Mas se eu fosse resolver essa equação, eu poderia multiplicar isso aqui tudo por menos 1. O ax ao quadrado é negativo, ficará 7x ao quadrado igual a 0. X ao quadrado é igual a 0 dividido por 7, que dá 0. X ao quadrado vale 0. X é raiz de 0. Eu tenho que x vale 0. Então, toda equação do tipo ax ao quadrado, a solução é 0. Ah, precisa ser resolvida? Não. Pode dar a solução direto. É algo óbvio, né? E já demonstramos aqui essa veracidade. Letra B. Menos 4x ao quadrado mais 7 igual a 0. Eu recomendo, quando A for negativo, multiplicarmos toda a equação por menos 1. Isso vai facilitar a nossa resolução. Então, multiplicando por menos 1 é inverter todos os sinais. 4x ao quadrado menos 7 igual a 0. Vou passar o menos 7 para o segundo membro. 4x ao quadrado vale 7. O 4 está multiplicando x ao quadrado. Ele passa para o segundo membro como um divisor. X ao quadrado é igual a 7 sobre 4. Eu tenho uma potência, um expoente 2. O inverso da potenciação, radiciação. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 7 quartos. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 7 não temos exata. Portanto, eu tenho que x é igual a mais ou menos raiz de 7 sobre 2. Essa será a solução da equação. Solução: menos raiz de 7 sobre 2 e mais raiz de 7 sobre 2. Ah, o resultado fica na forma de uma raiz? Sim.
Raiz de 7 não é exata, não damos uma resposta aproximada. Deixamos na forma de um radical, de uma raiz. Raízes são números, radicais são números, como outro número qualquer. Só são irracionais. Letra C. Um outro caso. Aqui está faltando o termo C. Novamente aqui, ó. A é negativo. Eu recomendo multiplicar por menos 1. Passo a ter 3x² menos 9x igual a 0. Nesse caso, eu posso pegar aqui, ó, 9 e 3 tem como máximo divisor comum o próprio 3. Ambos são divisíveis por 3. E aparece aqui, ó, o x² e o x. O máximo divisor entre eles é o x. 3x² dividido por 3x dá x. Menos 9x dividido por 3x vai dar menos 3 igual a 0. Eu tenho aqui duas possibilidades. 3x vale 0 ou x menos 3 igual a 0. O 3 está multiplicando x, então 3 vai para o outro lado como divisor. X vale 0 dividido por 3. 0 dividido por 3 é 0. Lembre-se que eu falei que toda equação do tipo ax² mais bx igual a 0, uma das soluções é o 0. Então essa primeira parte aqui sempre dará 0. A segunda resolução, que está dentro do parênteses, x menos 3 vale 0. X vale 3. Portanto, a solução desta equação, 0 ou 3. Se eu pegar o 0 aqui, ó, 0², 0 vezes 3, 0. Menos 9 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Está correto. Se eu pegar o 3, 3², 9. 9 vezes 3, 27. Menos 9 vezes 3, menos 27. 27 menos 27, 0. Encontramos duas raízes, duas respostas que validam esta equação, que quando substituídas no lugar da incógnita, torna a equação verdadeira, torna a igualdade verdadeira, correta. Portanto, hoje nós falamos aí sobre a resolução das equações incompletas. Se ficou alguma dúvida, reveja o vídeo, pare o vídeo no tópico, volte, analise o que está sendo feito. Qualquer coisa, procure material no livro, em material do livro do 8º ano sobre fatoração, colocar em evidência, fator comum, que é um tipo de fatoração. Os radicais nós acabamos de estudar em aulas anteriores. Portanto, a resolução de equações do segundo grau são simples, não são complicadas, são fáceis de serem feitas. Matemática não é difícil. Matemática, ela depende de conteúdos anteriores. Depende de estudar, de se esforçar, de querer aprender, mas todos são capazes de aprender matemática. Até a nossa próxima aula.